Olha, o ano de 2026, que ano para o Flamengo! Foi um teste de fogo, sabe? Hoje a gente vai mergulhar fundo na anatomia dessa temporada. Uma temporada de extremos que, de certa forma, acabou redesenhando o futuro de um gigante do futebol mundial. Sabe, vamos até deixar os placares de lado por um instante. Porque o que marcou mesmo o ano de 2026 para o Flamengo foi outra coisa. Foi uma intensidade constante, uma urgência que dava para sentir em cada jogo, em cada notícia, sabe? Do primeiro até o último mês. Então, para a gente conseguir entender essa verdadeira montanha-russa, a gente precisa voltar lá para o começo de tudo, lá para janeiro de 2026. Foi bem ali, no comecinho, que a diretoria desenhou o plano que ia ditar o ritmo do ano inteiro. E a palavra da vez, a palavra de ordem era reformulação responsável. O que isso quer dizer? A ideia não era, tipo, quebrar tudo e começar do zero. Não, era fazer ajustes, ajustes profundos, estratégicos. E isso significava uma coisa bem difícil: dar a Deus alguns ídolos para poder apostar em gente nova. Uma decisão, olha, super corajosa e que gerou debate desde o minuto 1. E essa reformulação toda tinha uma missão muito, mas muito clara: resgatar o tal do espírito Flamengo. Porque, vamos ser sinceros, a torcida não queria só ganhar, queria mais. Queria um time com identidade, sabe? Aquele futebol de posse de bola agressiva, de marcação lá na frente. E a pressão para entregar isso, nossa, foi imediata e gigante. Ok, o plano estava ali, no papel, bonitinho. Mas, e na prática? Como é que isso ia funcionar em campo? Bom, o Campeonato Carioca acabou virando o primeiro grande laboratório. Foi ali o palco para os primeiros testes desse Flamengo remodelado. E o Carioca, olha, ele não demorou nada para mostrar as duas caras desse time. Lá na frente, um ataque com um volume absurdo, capaz de jogadas geniais. Mas lá atrás, uma defesa que, nossa, preocupava. Uma vulnerabilidade bem clara. Era basicamente um time que atacava com tudo, mas que na defesa parecia bem mais frágil. Então, no fim das contas, a conclusão foi uma só. O Carioca foi muito menos sobre a taça e muito mais sobre testar o elenco, testar o DNA dos jogadores. Foi um verdadeiro laboratório para ver quem aguentava o tranco, quem tinha a cabeça no lugar para vestir aquela camisa pesada quando o bicho pegava. Só que, né, o laboratório uma hora fecha. Acabou a fase de testes. Com o início do Brasileirão, da Copa do Brasil e, claro, da Libertadores, a temporada entrava na sua verdadeira prova de fogo. A partir dali, qualquer errinho ia custar muito, mas muito mais caro. E no Brasileirão, a gente viu o Maracanã virar um monstro, uma fortaleza. Empurrado por mais de 60 mil pessoas gritando, o time em casa era praticamente imbatível. O estádio virou um caldeirão, de verdade. Era um pesadelo para os adversários. Agora, na Copa do Brasil, a história já foi um pouco diferente. Não foi tanto sobre o brilho técnico, sabe? Muitas vezes, a classificação veio na raça, na pura entrega. Foram aqueles jogos de superação onde o espírito de luta acabou sendo mais importante que qualquer esquema tático. E aí, a Libertadores. Na Libertadores, o peso é outro. O time não jogava só contra 11 caras do outro lado. Jogava contra o peso da própria camisa, da própria história. E para qualquer adversário na América do Sul, ganhar do Flamengo era o jogo do ano. Então cada partida era uma final, uma batalha campal. Pois é, mas uma temporada de futebol é muito mais do que acontece dentro de campo, né? Para a gente entender de verdade o que foi 2026, a gente tem que olhar para o que acontecia fora também. Para as pessoas, para as paixões, para toda a pressão que moldou o ano. E foi um ano de muita afirmação individual. A gente viu jogadores mais experientes chamando a responsa na hora que o caldo engrossava, e ao mesmo tempo a gente viu jovens que eram só promessas se transformando em peças importantes, em opções reais para o time. E a torcida, essa relação foi a definição de montanha-russa. Num jogo, um apoio surreal, mosaicos incríveis, recorde de público, aquela festa. No jogo seguinte, depois de uma derrota, daquelas que doem, vinham as vaias, as críticas pesadas na internet. Era uma paixão que ia do céu ao inferno em questão de dias. Enquanto tudo isso rolava em campo e na arquibancada, lá nos bastidores, a diretoria tinha outra batalha. Uma batalha de números, de estratégia. Como é que se equilibra a vontade de ganhar tudo agora, já, com a necessidade de manter o clube saudável financeiramente para o futuro? Cada contrato, cada renovação era uma peça nesse quebra-cabeça complicadíssimo. Beleza. Depois de passar por tudo isso, por essa jornada cheia de altos e baixos, fica a pergunta, né? Qual foi o legado de 2026?
O que essa temporada tão intensa deixou de verdade? Olha, o time chegou no fim do ano no bagaço. Exausto, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Dava pra ver. Mas tinha alguma coisa diferente ali. As pancadas, as vitórias na marra, tudo isso trouxe um amadurecimento que o time não tinha lá em janeiro. A equipe estava desgastada, sim, mas com certeza estava mais forte. E é exatamente por isso que 2026 foi um ano revelador. Talvez ele não vá ser lembrado daqui a uns anos pelas taças levantadas, mas ele foi, sem dúvida, fundamental. Fundamental por ter revelado a alma desse grupo e principalmente por ter construído a base para o que estava por vir. E isso tudo nos leva à grande questão. A pergunta que fica no ar e que define tudo. 2026 foi, no fim das contas, um ano de frustração? Ou foi aquela base necessária? Aquele passo para trás para dar 2 para frente, o alicerce para a glória que viria depois? Essa é a reflexão que fica dessa temporada que, com certeza, não vai ser esquecida.